Eu sei que eu serei cancelado por muitos conservadores por eu ter decidido trocar o Gladiador 2 pelo filme Ainda Estou Aqui. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu sou totalmente contra ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas e a proibição da pregação do evangelho em escolas e praças públicas, mas também sou contra armamentismo. Então quero deixar uma coisa bem clara, que eu não sou extremista nem de um lado nem do outro. Mas antes de assistir esse vídeo, eu quero que você assista esse vídeo aqui no canto superior direito, que tem a ver com isso que está atrás de mim. Somente agora esse vídeo está sendo visualizado com mais frequência, então como o Natal está chegando, assista o vídeo onde eu falei a respeito disso que está atrás de mim, que é muito esclarecedor, é muito importante que você saiba disso. Não seja ignorante quanto às verdades de Deus para a sua vida. Agora vamos para o assunto principal do vídeo. Gostaria que você prestasse atenção um pouco antes de assistir o filme. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de novembro de 2024. Então, um pouco antes de assistir o filme Ainda Estou Aqui, eu gravei este reel para meu Instagram. Peraí, deixa eu só... Eita, peraí. O Gladiador 2 seria a minha próxima resenha cinematográfica. Mas o Espírito Santo virou tudo. Eu senti algo muito forte em mim para eu assistir Ainda Estou Aqui, que é um filme claramente voltado para militância de esquerda. Só que Deus pode usar até mesmo a resenha desse filme para alcançar muitas vidas para Jesus, tanto entre os conservadores quanto entre os progressistas. Então, eu quero, por meio desse vídeo, dessa resenha, alcançar tanto a direita quanto a esquerda, porque nós não devemos ser nem Lula nem Bolsonaro, devemos ser de Jesus Cristo. É somente nele que devemos confiar. Claro que ele usa seres humanos, claro, obviamente, para alcançar os planos dele, mas nossa fé deve estar fundamentada apenas, tão somente em Jesus Cristo. Então, assista esse vídeo. Quando eu publicar na próxima segunda-feira, assista esse vídeo que pode mudar a sua vida. Como você pode ver aqui, já estava praticamente certo que eu assistiria o filme Gladiador 2. Seria a minha próxima resenha cinematográfica. Então, aqui ó, a miniatura do... Cadê aqui? Peraí. A miniatura da resenha do filme Gladiador 2 já estava pronta. Estava praticamente certo que eu assistiria esse filme e gravaria a resenha dele. Só que, como eu já disse, o Espírito Santo mudou tudo e me fez assistir esse filme. Eu daria uma longa introdução antes de falar especificamente sobre o filme, sobre o que eu assisti. O filme que eu assisti, eu daria uma introdução bem longa, né? Eu pretendo ainda falar sobre os antecedentes históricos, a Eunice Paiva, que é interpretada pela Fernanda Torres nesse filme, a própria Fernanda Torres, e também o que a Bíblia diz a respeito do extremismo ideológico, tanto de direita quanto de esquerda. Porque na ditadura militar, né, que, para quem não sabe, o Brasil teve 3 ditaduras. A de 1891, com Deodoro da Fonseca, a do Estado Novo, de 1930 a 1945, com Getúlio Vargas, e a ditadura militar de 1964 a 1985, que teve, além da junta militar, que assumiu logo após 31 de março de 1964, teve ainda 5 presidentes, que foram Marechal Costa e Silva, General Arthur Costa e Silva, General Emílio Gattarraso Médici, General Ernesto Geisel e General João Figueiredo. E então, antes de dar essa longa introdução, eu quero falar especificamente sobre o filme, mas antes de falar sobre o filme, eu quero que você preste atenção nessa música, que não dá, aqui pelo notebook, né, eu acabei publicando isso aqui no Instagram, né, ó, mesmo sendo cristão conservador, decidi assistir, hoje no caso, né, o filme Ainda Estou Aqui, que poderá ser o primeiro filme do Brasil a receber pelo menos uma estatueta nos Oscars 2025, ou 2, caso a Fernanda Torres seja indicada para de melhor atriz. Gravaria uma resenha, já estou gravando, né?
desse filme para o meu canal no YouTube. E quem acompanha meu canal sabe que a inclusão da música tema do filme Som da Liberdade no fundo desta imagem no Instagram foi proposital. Só que essa música só pode ser ouvida quando você está assistindo isso aqui pelo celular. Então, eu quero que você preste atenção nessa música, né? Que aparece exatamente na cena em que a Rocío e o Miguel são levados por uma sala pela aliciadora de menores colombiana, juntamente com outras crianças, para posarem para fotos, várias dessas fotos sensuais. Aí daí daquela sala eles seriam levados à força para um container de um navio e levados de Honduras até a Colômbia para serem traficados, vendidos como escravos, inclusive sexuais. E é sobre isso que trata o filme Som da Liberdade. E esse filme não ganhou o Oscar 2024 por pura perseguição de Hollywood contra Tim Ballard, que é o personagem principal desse filme, e contra todos aqueles que apoiaram esse filme. E agora eu quero falar especificamente sobre esse filme que eu acabei de assistir. O filme começa em 1970. O Rubens Paiva era um ex-deputado federal caçado pelo regime militar e ele vivia pacificamente na Praia de Ipanema. Eu sei que é a Praia de Ipanema porque tem lá o Morro dos Irmãos. Eles conseguiram, assim, os produtores do filme, no caso o Walter Salles é o diretor do filme, e o Walter Salles e a equipe dele, os produtores do filme, eles conseguiram reproduzir exatamente o Rio de Janeiro como era exatamente em 1970 e 1971. Aí depois o filme pula para 1996, depois para 2014, enfim, mas vamos começar em 1970. Tá, o Marcelo Rubens Paiva, ele trabalhava como engenheiro, acho que era engenheiro de profissão, e não lembro se ele era advogado também, mas enfim, ele era um deputado federal caçado pelo regime militar. E ele aparentemente trabalhava pacificamente, né, tranquilo, né, acima de qualquer suspeita. Tava lá na família, Ipanema, né, na Praia de Ipanema, né. Eu estive na Praia de Ipanema e posso garantir que eles transformaram, né, o cenário lá da Praia de Ipanema para ficar idêntico a 1970, porque quem já foi recentemente ao Rio de Janeiro sabe que logo abaixo, no pé do Morro dos Irmãos, tem a favela do Vigário Geral, o Vidigal. Acho que era, não lembro se era Vigário Geral, acho que era Vigário Geral. Então, só que a favela sumiu. Eles conseguiram tirar a favela do pé do Morro dos Irmãos. Então, o cenário, os automóveis, até a própria fotografia, né, a filmagem, né, a filmagem foi feita como se fosse uma filmagem feita em 1970. Quem assiste filmes brasileiros, né, dos anos 1970, a maneira como as cenas foram gravadas no trecho onde a história se passa em 1970, 1971, percebe que foi como se o filme tivesse sido gravado em 1970. Até os carros que passavam na rua, né, as avenidas, os cenários eram idênticos ao Rio de Janeiro de 1970. As roupas, o vocabulário, só não consegui entender como é que as meninas, né, no caso as filhas do Rubens Paiva, né, que o Rubens Paiva tinha 5 filhos, 4 mulheres e o Marcelo Rubens Paiva, que como sabemos, o Marcelo Rubens Paiva, ele é autor dos livros, de vários livros, né, eu acredito que ele escreveu vários livros, mas os mais conhecidos são Feliz Ano Velho, onde ele conta do seu acidente, né, que ele mergulhou de cabeça, acho que no mar, aí bateu a cabeça na pedra e ficou paraplégico, ou tetraplégico, não sei porque ficou com as mãos assim, né? E ele escreveu esse livro, Feliz Ano Velho, que viraria filme, com Marcos Breyer interpretando Marcelo Rubens Paiva. E agora esse Ainda Estou Aqui, onde ele conta a história da família dele, especialmente da Eunice Diniz e do pai dele, o Rubens Paiva, né? Que, como já disse, ele era
deputado federal cassado pelo regime militar. E ele aparentemente vivia uma vida pacata, tranquila, trabalhando como engenheiro. Já estava projetando a casa dele, onde ele moraria com a família, porque ele vivia lá na Praia de Ipanema, numa casa relativamente modesta, simples, com a empregada, a esposa e 5 filhos. Sendo, acho que o Rubens Paiva era o penúltimo, no caso, né? Aí tinha a mais nova, né? Uma menina mais nova ainda que o Marcelo Rubens Paiva. Aí, do nada, quando se passa 35 minutos de filme, né, é claro que acontece várias coisas, né? Aparece uma blitz policial dentro do túnel Rebouças, né? Pelo menos parecia o túnel Rebouças, né? Onde os caras são parados pela polícia do exército, com truculência, com violência, com palavrões, né? E, inclusive, duas coisas que eu não gosto de filme brasileiro, é excesso de palavrões e cenas de sexo, né? No caso, nesse filme, apareceu, né, uma cena de nudez, mas coisa... Mas apareceu, né? E palavrões, né? Gente fumando, enfim. E as roupas que as pessoas usam também, né? O ambiente, né? A própria família Rubens Paiva, né? Eles viviam uma vida relativamente simples, né? Apesar do cara ser deputado federal cassado, mas eles viviam uma vida relativamente simples, andavam descalços dentro de casa, enfim. Aí, só que aí a vida deles mudou radicalmente a partir do momento que apareceu o pessoal do DOPS. Acho que é o DOPS. Eu ainda não sei exatamente a diferença entre o DOPS e o DOICOD. O DOPS, se eu não me engano, o DOPS era responsável pela prisão dos terroristas, como eles diziam, né? Os guerrilheiros, né? A militância de esquerda gosta de falar guerrilheiros, e a militância de direita fala terroristas, mas enfim, você entendeu. Aí, como já disse, fizeram uma blitz no túnel Rebouças, né? Caçando terroristas, né? Que eram os guerrilheiros, aqueles que lutavam contra a ditadura, né? Luta armada, tudo. E o Rubens Paiva, ele trabalhava junto com os amigos dele, né, para socorrer os que estavam sendo perseguidos pelo regime, os familiares, né, dar notícias, né, amparar os familiares, né, inclusive financeiramente. E para quem está por dentro, né, dos anos de chumbo, né, que foram durante o governo do Médici, né, os anos de chumbo ocorreram entre 1970 e 1971, justamente o período mencionado no início do filme, onde a repressão dos militares contra os guerrilheiros ou terroristas, como você queira dizer, foi mais dura, né? Houve mortes dos dois lados, né? Houve erros dos dois lados, né? Não vou dizer, não vou passar pano para ninguém. Tanto os militares quanto os guerrilheiros erraram muito. E estavam sequestrando, os guerrilheiros estavam sequestrando vários embaixadores. Inclusive no filme, o que é esse companheiro, parece o sequestro de um deles, né? Um embaixador norte-americano. Mas nesse filme, Ainda Estou Aqui, aparece outros 2 ou 3 embaixadores sequestrados. Então, a Vera, ou Verosca, enfim, a Vera, que era a cara da Lisandra Souto. A atriz que interpretou a Vera, se não me engano, a filha mais velha da Eunice e do Rubens, é a cara da Lisandra Souto. Eu acho que é filha dela, não é possível. Mas ela foi para Londres, passar uma temporada lá em Londres, e enquanto a Vera estava em Londres, apareceu o pessoal do DOPS, ou DOICOD, enfim. Acho que o DOPS era responsável pela prisão dos guerrilheiros, terroristas, enfim. E o DOICOD era o pessoal da tortura, do interrogatório, da tortura, os que matavam mesmo, né? Então, o DOPS era, pelo que eu entendi, meio por cima, né? Porque isso aconteceu antes de eu nascer, né? Eu nasci em 1974. Então, as notícias sobre o que acontecia durante a ditadura só foram reveladas muito tempo depois, já na Nova República, né? Após a democratização. E os detalhes só foram revelados após 1985, 1986. Então, o DOPS, se eu não me engano, era responsável pela prisão dos subversivos, e o DOICOD era o que matava, né? O que fazia serviço sujo, torturando, matando, enfim. E esse livro aqui, ó, aqui fala sobre ditadura e repressão em Sorocaba. Foi escrito pela Fernanda Equedo, uma aluna da Uniso. Eu li esse livro, né? E ele fala sobre como
a ditadura militar agiu em Sorocaba. Inclusive o Aldo Vanucci, que foi reitor da Uniso, ele tinha um sobrinho chamado Alexandre Vanucci Leme, que ele foi torturado e morto pelo regime, assim como muitos outros. Acho que mais de 2.500 pessoas morreram durante a ditadura por sequestro, tortura, morte. Inclusive o próprio Juscelino Kubitschek, ele foi assassinado. Eu creio que ele foi assassinado. Foi um acidente forjado, né? Dizem que foi acidente de trânsito, mas com certeza foi assassinato, foi um atentado. Mas enfim, as pessoas eram torturadas, né? Eram penduradas no pau de arara, né? Que era um varão, penduradas pelos joelhos, nuas. Acho que a maioria ficava pelada, com os pulsos amarrados nos tornozelos e apanhava naquela posição. E parece que as paredes dos porões do ICOD ficavam sujas com o sangue dos que eram mortos pelo regime. Só para você ter uma noção da crueldade, do nível de crueldade do pessoal que trabalhava no ICOD. E então o Rubens Paiva, ele foi, né, o pessoal do DOPS foi para casa do Rubens Paiva, e a Eunice ficou assustada, né? Começou a fechar a janela. Ou seja, o filme, em 35 minutos de filme, o cenário mudou radicalmente no filme. O filme, que era relativamente alegre, né, com momentos de intimidade da família do Rubens Paiva, virou um filme sombrio, virou um filme denso, pesado, muito difícil de assistir. Porque você assiste o filme achando que logo após o Rubens Paiva ser levado pelos agentes do Tranquilo, né, o Selton Mello, no caso, que interpretou o Rubens Paiva, tranquilo, sossegado, né, de boa, daqui a pouco eu volto para comer, né, o soufflé. Ou seja, ele sabia que poderia voltar tranquilo, sossegado, só que ele foi morto. Um ano depois. Ele ficou, acho que durante um ano, quase um ano, nos porões do ICOD, torturado barbaramente. Aí, se não me engano, ele morreu entre os dias 20 e 21 de dezembro de 1971. E declarado desaparecido. Então, a maioria das pessoas que morreram, torturadas pelo regime militar, foram dadas como desaparecidas. Aí a Eunice e a filha dela, a segunda, né, filha dela, se não me engano, a Elisa, não lembro exatamente se foi Elisa, as duas foram levadas para interrogatório pelos agentes do DOPS. E eu já estava imaginando que a Fernanda Torres apareceria toda ensanguentada, toda... Não, mas a tortura foi só psicológica. Então, se você está esperando cenas de tortura brutal, cruel, a tortura que apareceu no filme foi psicológica. Apareciam os gritos, né, dos que eram torturados, se eram espancados, mortos, enfim. Os gritos, né, de todos aqueles homens e mulheres que estavam nos porões, né, do DOPS, do ICOD, né, do ICOD. Apareciam, você ouvia os gritos das pessoas que eram torturadas. Mas no caso, a Eunice Paiva, né, ela não chegou a ser torturada, foi fisicamente, ainda foi torturada psicologicamente, né, ficou acho que 13 dias, eu verei aqui quanto tempo, vai. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ler quanto tempo ela ficou. dias. Ela ficou 12 dias sendo submetida a interrogatório, sem tomar banho, comendo pouco. E a Eliana, né? A Eliana ficou 24 horas presa, né? A Eunice ficou 12 dias sendo submetida a tortura psicológica, né? A tortura não foi física, foi psicológica. Aí depois que a Eunice saiu, voltou para casa, ela ficou se esfregando com a bucha, se esfregando, para tirar a nhaca. E aí a família ficou naquele estado de pânico, né? Enfim, a família Paiva nunca mais foi a mesma. Aí atropelaram, mataram o cachorro lá do Marcelo. Aí foi quando a Eunice teve um acesso de fúria e os caras lá
DOPS que estavam vigiando a casa dela, ela começou a batendo, esmurrar o Fusca preto lá e ele foi embora. Grampearam os telefones da família. E até que em 1971, quando efetivamente o Marcelo morreu, foi morto, só que eles não sabiam, né? Que o Marcelo já estava morto, estava prestes a morrer. Aí a Eunice decidiu se mudar, voltar para São Paulo, né? Porque ela era paulista, né? Inclusive a Fernanda Torres, ela interpretou, assim, uma paulista, autêntica paulista. Você quase não conseguia ouvir o sotaque carioca dela. Ela conseguiu interpretar a Eunice com o sotaque paulista, né? Então, ela de vez em quando ela dá uma escorregadinha nos R's, mas porque a Fernanda Torres é carioca mesmo. Mostrarei aqui mais tarde. Mas a Eunice era paulista, nascida em São Paulo, tudo, e ela foi com a família para São Paulo, né? E aí, o pessoal chorando, né? Aquele estado de desespero total, né? A filha mais nova da Eunice chorando ao ver a casa vazia, né? Aí o filme dá o salto para 1996. Aí a filha mais nova da Eunice, a Eunice já está com mais de 60 anos já, né? Até que a Fernanda Torres está com 59, então a diferença de idade não é tão grande. Mas no caso, a filha mais nova da Eunice estava lá com o headphone, né? Andando pelas ruas de São Paulo. Aí chegou lá na casa da mãe, né? E aí a Eunice recebeu por telefone a notícia de que tinham conseguido o atestado de óbito do Rubens Paiva. Aí ela foi atrás, né, junto com a filha mais nova e o Marcelo, que já estava de cadeira de rodas. Então o Marcelo tinha acabado de lançar o livro Feliz Ano Velho, contando a respeito do acidente dele. Ele já estava lá de cadeira de rodas, com as mãos assim, né, por conta do acidente. E aí foi quando a Eunice, sorridente, mostrando o atestado de óbito do marido. E aí a história dá um novo salto. Aí, né, claro, né, aparecem os três, né, a menina, que já estava com uns 40 anos mais ou menos, o Marcelo e a Eunice tirando fotos com aquela câmera, né, aquela câmera analógica com controle com timer, né? Que já ainda existia câmera analógica naquela época, só que tinha timer. Então ela ativou o timer e a Eunice ficou atrás dos filhos. Aí depois a história dá um novo salto, dessa vez foi 2014. Aí tá lá no lugar da Fernanda Torres e Fernando Montenegro. Por quê? Porque a Eunice já estava com Alzheimer. Então ela já não conseguia falar, estava de cadeira de rodas. Ficou muda praticamente todo o trecho do filme em que a Fernanda Montenegro apareceu. Ela ficou praticamente muda. E estava inclusive a Marjorie este ano interpretando uma das filhas da Eunice, velha. Eu não imaginava que a Marjorie este ano estava tão velha. Agora não sei se aquela velhice dela era maquiagem ou até está velha mesmo. Acho que ela já passou dos 40, mas enfim. Aqui deve ser maquiagem, não é possível. E aí foi no mesmo. A família estava reunida no quintal da casa, acho que em São Paulo, e a Eunice, no caso Fernando Montenegro, em frente à televisão, estava passando sobre a Comissão da Verdade. Em 2014 já era a Dilma, o governo da Dilma. E a Comissão da Verdade foi criada, acho que se não me engano, pela Dilma, Dilma Rousseff. E falou de todos os que foram mortos, torturados, acho que mais de 2.500 pessoas, inclusive o Rubens Paiva. E no momento que mencionaram o Rubens Paiva, a Fernanda Montenegro, no caso, ficou assim, né, em choque. Aí logo depois levaram a Eunice, né, velha, lá pro quintal, para a família toda tirar foto, e assim termina o filme. Agora, como é que tudo isso começou? Vamos lá, como é que tudo isso começou? Vamos aos antecedentes históricos agora. O que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? Né, que faz parte, apesar dos extremistas de direita tentarem
negar que houve tortura, morte, perseguição, ou então afirmarem que tudo isso foi necessário para evitar o mal maior, que seria o comunismo. E eu não estou negando mais o comunismo, né? O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu não sou negacionista nem de um lado nem de outro. Assim como eu não nego que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, eu também não nego que a ditadura militar ela foi um câncer na sociedade brasileira. E é algo que jamais deve se repetir. Porque você jamais deve colocar, como Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Não existe esse negócio de fins justificam os meios. Você jamais deve atingir um objetivo, por mais nobre e correto que seja, por meio de tortura e morte. Jamais. Nem de um lado, nem do outro. Ou seja, tanto os militares quanto os guerrilheiros erraram. Torturando, matando, sequestrando, roubando. Os dois lados erraram. E como tudo isso começou? Nos anos 1950, estávamos em plena Guerra Fria. O mundo estava dividido em 3 grandes grupos, em 3 grandes blocos. Os capitalistas desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos, que eram o primeiro mundo. Os socialistas, liderados pela União Soviética, que é o segundo mundo. E os países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, que era o terceiro mundo. E nos anos 1950, ou seja, entre 1953 e 1959, houve a Revolução Cubana, onde o Fidel Castro, ajudado por vários outros revolucionários, entre eles o argentino Ernesto Che Guevara, eles derrubaram um ditador de extrema-direita, Fulgêncio Batista. E os Estados Unidos, com certeza, apoiavam a ditadura do Fulgêncio Batista. Só que aí começou uma ditadura de extrema-esquerda, que é a do Fidel Castro, apoiado pela União Soviética, e era mais ou menos a época da Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia entre Norte e Sul. E aí, a União Soviética deu todo o apoio, inclusive militar, a Cuba, inclusive mandando mísseis nucleares para Cuba. E os Estados Unidos descobriram isso em 1962. E o presidente na época dos Estados Unidos era o John Kennedy, e o líder político da União Soviética era o Nikita Khrushchev. Então, durante 13 dias, o mundo viveu pela primeira vez a possibilidade real de ser destruído por uma guerra nuclear. Então, quando John Kennedy ficou reunido com os assessores dele, decidindo o futuro da humanidade, porque o mundo estava nas mãos dele e do Nikita Khrushchev. Isso, humanamente falando, é claro que o mundo sempre esteve nas mãos de Deus, mas Deus sempre esteve no controle de tudo, sempre esteve. Tanto que quando John Kennedy estava prestes a tomar uma decisão que poderia acabar com a humanidade, que é de responder militarmente, né, ou declarar guerra contra a União Soviética, Nikita Khrushchev simplesmente mandou, do nada, levar embora os mísseis nucleares de Cuba. É a mão de Deus. Não pode ser outra coisa a não ser a mão de Deus. E só que assim, mesmo com Nikita Khrushchev mandando retirar os mísseis nucleares de Cuba, os Estados Unidos responderam por meio da Operação Condor. E o grande arquiteto da Operação Condor foi um alemão chamado Heinz Kissinger, que mudaria o nome para Henry Kissinger. E ele foi um conselheiro de segurança e secretário de Estado nos governos de Richard Nixon e Gerald Ford. Então ele foi o grande arquiteto da Operação Condor, que foi por meio da Operação Condor que os Estados Unidos financiaram ditaduras militares de extrema direita, né, com o objetivo de acabar com o comunismo na América Latina, ou pelo menos refrear, né, impedir o avanço do comunismo na América Latina. Então, os Estados Unidos financiaram ditaduras de extrema direita, como as de Alfred Stroessner
no Paraguai, Augusto Pinochet, no Chile, Hugo Banzer, na Bolívia, Jorge Videla, na Argentina, Aparicio Mendes, no Uruguai, Francisco Morales Bermúdez, no Peru, e os militares do Brasil, né, que eu já mencionei aqui no começo do vídeo. E mais ou menos nessa época, tinha lá o Juscelino Kubitschek, né, que ele, apesar de ele ser de centro-direita, né, rico, né, ter as propriedades dele, fazendo tudo, mas o Juscelino Kubitschek, ele era simpático aos comunistas, tanto que ele contratou 2 comunistas para projetar Brasília, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. Os 2 eram declaradamente comunistas. E eles projetaram Brasília exatamente nos moldes de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Então, os militares já começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha, já ficaram cismados com o Juscelino Kubitschek. Aí depois teve o Jânio Quadros, que ele era meio maluco, ele sempre foi meio doido, tão doido que ele condecorou ninguém menos que o Ernesto Che Guevara. E aí os militares ficaram realmente furiosos, segundo consta, né? Segundo alguns conspiracionistas dizem, ameaçaram a Eloá de morte, a Eloá, que era esposa do Jânio Quadros, e ele vazou, renunciou ao cargo. Se não me engano, o Brasil teve acho que 4 presidentes, inclusive o Ranieri Mazzilli, que era sorocabano, presidente da Câmara dos Deputados. Aí o João Goulart assumiu, só que o João Goulart era de progressista, né, tendência progressista, e os militares fizeram de tudo para impedir que o João Goulart governasse. Inclusive, pela primeira vez, durante um curto período, o Brasil foi parlamentarista. E o primeiro-ministro era justamente o Tancredo Neves. O primeiro-ministro, né, do Brasil, o único primeiro-ministro do Brasil foi o Tancredo Neves. Mas aí o João Goulart conseguiu assumir, foi presidente, e ele começou a implantar medidas, né, parecidas com as que o Lula e a Dilma implantariam nos anos 2000, 2010. E os militares, enfim, isso foi a gota d'água para os militares, a ponto deles finalmente aplicarem aquilo que a extrema-direita chama de Revolução de 1964 e a maioria da população, principalmente a esquerda, chama de golpe militar. Então aí começou tudo, né? Começou tudo. O João Goulart foi deposto, ficou exilado no Uruguai. O regime militar usou a mídia, né, fechou jornais, o pessoal nomeou censores para que eles determinassem o que devia ser publicado ou não, nomeou censores para televisão, nomeou censores para todo lugar, fechou livrarias, né, com livros considerados subversivos, né, perseguiu, torturou, matou, muitos foram exilados, né, inclusive cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, eles foram para o exílio, e os que permaneceram no Brasil foram torturados, mortos, perseguidos. Houve, né, dos 2 lados, né, como já falei, houve erros dos 2 lados, perseguição, morte, tortura, sequestro, roubo, até que em 1974, quando João Figueiredo assumiu o poder, ele declarou anistia para os 2 lados, né? Os crimes cometidos tanto pelos militares quanto pelos guerrilheiros foram zerados. Todo mundo estava com ficha limpa. Os exilados voltaram para o Brasil. Aí houve uma nova luta que era para haver eleições diretas, porque os presidentes militares eram eleitos por um colégio eleitoral. E o colégio eleitoral era formado por deputados federais e senadores. As eleições aconteciam no Congresso Nacional, que era só e o Congresso Nacional funcionava como um mero carimbador das decisões, né, do regime, né? E aí, só que não conseguiram, né? Tentaram, né? Houve em 1974 uma manifestação direta já lá na Praça da Sé. Inclusive, eu era criança, assistida pela televisão. Só que não conseguiram. Aí cantaram aquela música de Geraldo André,
tudo. O General Van Dreck, inclusive, foi torturado, né? Eu não sei se ele, quando ele morreu, mas ele foi tão torturado, tão espancado, que ele ficou meio lelé, de tanto apanhar, né? Por conta da música, né? Para não dizer que eu não falei das flores, que na época eles, os cantores, compositores seculares, eles gravavam músicas com duplo sentido, principalmente Chico Buarque, onde as letras das músicas falavam disfarçadamente a respeito, por meio de códigos, o que acontecia durante o regime, prisões, torturas, mortes, enfim. Só que os militares não eram bobos, né? Eles perceberam logo que estavam falando deles. Por isso que muitos tiveram que se exilar, né? Aí, no caso, em 1974, não conseguiram aprovar no Congresso eleições diretas para presidente. Aí, no fim, em 1975, houve eleição indireta no colégio eleitoral, só que com 2 civis, o Tancredo Neves e o Paulo Maluf. Aí, no fim, o Tancredo Neves morreu. Antes mesmo de assumir, o Tancredo Neves, segundo consta, oficialmente ficou doente, mas a teoria da conspiração mais famosa é de que o Tancredo Neves tinha sido assassinado pelos militares e forjaram uma internação dele em 2 hospitais, acho que o primeiro hospital de base do Brasil, depois tudo do Coração em São Paulo, só que ele já estava morto, e aí a morte dele foi declarada oficialmente dia 21 de abril de 1975. Mas ele estava morto, segundo consta a versão conspiratória, digamos assim. Então esse foi o regime militar, de 1974 a 1975. E agora vamos falar sobre Eunice Paiva, segundo consta aqui na Wikipédia. E praticamente boa parte do que eu falarei aqui já mencionei no filme. Ainda estou aqui. Maria Lucrécia Eunice Fatiola Paiva, nascida em São Paulo, dia 7 de novembro de 1929, e falecida também em São Paulo, dia 13 de dezembro de 2018, foi uma advogada e símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. Deixa eu beber água, senão começa a tossir. Trabalhou ativamente pelos direitos humanos dos desaparecidos durante a ditadura civil durante a ditadura militar, não sei colocar civil aqui, e seus familiares, e pela causa indígena. Quando ela estava na faculdade, se especializou em indigenismo e tal. A Eunice Paiva passou a infância no bairro do Brás, em São Paulo, onde residia em uma comunidade de italianos que vieram para o Brasil, né, família Fatiola, no caso, no começo do século XX, e mais tarde se mudou com a família para o bairro de Higienópolis. Inclusive o nome Higienópolis tem a ver com higiene, né? Que era um bairro limpo, não era um bairro sujo, enfim, né? Desde cedo cultivou o gosto pela leitura. Aos 18 anos se formou no curso de letras da Universidade Mackenzie, que fica lá no bairro de Higienópolis, né? Até hoje. E falava fluentemente o francês e o inglês. Aos 23 anos casou-se com o engenheiro Rubens Beira Paiva, com quem teve 5 filhos. Aí fala o nome dos filhos, né? Vera Silvia Fatiola Paiva, Maria Eliana Fatiola Paiva, Ana Lúcia Fatiola Paiva e o Marcelo Rubens Paiva, que é do livro Feliz Ano Velho, que também escreveria eu Ainda Estou Aqui. E a mais nova, né? A filha mais nova era Maria Beatriz Fatiola Paiva. Então no final do filme Ainda Estou Aqui aparece o Marcelo Rubens Paiva, já de cadeira de rodas, e a Maria Beatriz. Então, a terceira parte do filme se passa em 1996, então a Maria Beatriz já estava com 36 anos. Isso mesmo. E a Eunice foi amiga de grandes escritores como Lígia Fagundes Telles, Antônio Calado e Haroldo de Campos. Em janeiro de 1971, o Rubens Paiva foi sequestrado, torturado e assassinado nos porões do DOI-CODE, no Rio de Janeiro, pela ditadura militar brasileira. A família morava no Rio de Janeiro, como já disse, em Ipanema. Quando os militares foram até sua casa e a levaram o marido e a filha Eliana, primeiro levaram o Rubens Paiva, né? Depois de alguns dias levaram a Eunice e a Eliana. A Eliana ficou presa por 24 horas, com capuz na cabeça, né? Que ela não podia ver os corredores lá do ECOD. E
E a Eunice permaneceu por 12 dias sendo submetida a interrogatório. Como já falei, tortura psicológica. Não foi tortura física, dela apanhar, levar uma surra, ficar todo ensanguentado, não. Foi tortura psicológica. Em 1973, Eunice ingressou novamente na Universidade Mackenzie e iniciou o curso de Direito, formando seus 47 anos. Então, a essa altura, o Rubens Paiva já estava morto. E, finalmente, a Eunice morreu no dia 13 de dezembro de 2018, aos 89 anos, em São Paulo, depois de 15 anos vivendo com Alzheimer. E ela teve papel central na busca por informações sobre o paradeiro do Rubens Paiva. Liderou campanhas pela abertura de arquivos sobre vítimas do regime militar, que seria a base, né, do Comissão da Verdade, implantada pela Dilma Rousseff, e tornou-se símbolo da luta contra a ditadura militar. Com sua militância e crítica ao regime ditatorial, arriscou a própria vida, como mostrou o documento do SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência, que é o equivalente brasileiro da CIA, que vieram a público em 2013, né, durante a Comissão da Verdade, pois tanto ela quanto seus filhos foram vigiados por agentes militares de 1971 até 1974, inclusive lá em São Paulo. Quando ela já estava lá em São Paulo, ela continuou sendo vigiada pelos militares. Foi uma das principais forças de pressão que culminou com a promulgação da Lei 9.140 de 1995, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação em atividades políticas durante a ditadura militar. Eunice foi a única parente desaparecido convidada a assistir à solenidade que Fernando Henrique Cardoso assinou a lei. Em 1996, após 25 anos de luta por memória, verdade e justiça, Eunice conseguiu que o Estado brasileiro emitisse oficialmente o atestado de óbito de Rubens Paiva, como apareceu no filme, né? Em sua atuação como advogada, Eunice Paiva foi ganhando cada vez mais notoriedade por conta de sua seriedade e comprometimento. Dedicou-se à causa indígena, atuando profissionalmente contra a violência e expropriação indevida de terras sofridas pela população indígena. Né, que no caso os grileiros, latifundiários, né, queriam, o próprio governo queria ocupar as terras dos indígenas, né? Houve o problema lá do nióbio, por exemplo, né, que o Bolsonaro levantou a questão do nióbio, que havia nióbio na Amazônia, que não queriam desapropriar as terras indígenas por causa do nióbio, enfim. E em outubro de 1973, assinou com Manuela Carneiro da Cunha na seção Tendências e Debates da Folha de São Paulo, né? Jornal que muitos consideram como comunista, lacrador, enfim. O artigo Defenda os Pataxós, os índios Pataxós, que foi um marco na luta indígena brasileira e serviu de modelo para outros povos indígenas, inclusive africanos, americanos e esquimós. Em 1977, ao lado de outros parceiros, fundou o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, o IAMA, ONG que atuou até 2001 na defesa e autonomia dos povos indígenas. Em 1978, foi consultor da Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição Federal Brasileira. Aí tem as homenagens, né? Inclusive o livro. Aqui fala do livro Ainda Estou Aqui, que ganhou uma adaptação para o cinema dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, lançado no Brasil em 7 de novembro de 2024. Neste ano, hoje é dia 26, no caso, 26 de novembro de 2024, então já faz 25 dias que o filme foi lançado no Brasil. E ele ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza de 2024, escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2025 na categoria de melhor filme internacional. Só que, por enquanto, Ainda Estou Aqui é elegível. Então, existem 3 fases no Oscar. Os filmes elegíveis, os filmes pré-indicados e os filmes indicados. No caso, os filmes indicados serão divulgados em janeiro. A lista dos indicados oficiais será divulgada só em janeiro. Então, pode ser que eu Ainda Estou Aqui ainda fique de fora. Que tem um monte de filmes da lista. Um monte. E a cerimônia será no dia 2 de março. É no primeiro domingo de março. Então a cerimônia do Oscar 2025 será no primeiro domingo de março de 2025. Se Jesus não voltar antes. E em 5 de abril de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de São Paulo outorga o colar de honra ao mérito legislativo, no caso a Clarice Herzog, viúva do Vladimir Herzog, Ana Dias, viúva do Santos Dias da Silva, e Eunice Paiva postumamente, né? E finalmente eu quero falar, antes de falar sobre a Bíblia, né, o que a Bíblia diz a respeito de tudo que eu abordei aqui até agora, eu quero falar sobre essa mulher aqui.
que possivelmente será a ganhadora do Oscar de melhor atriz no ano que vem. Possivelmente, né? Pode ser que fique de fora, enfim. A mãe dela quase conseguiu. A mãe dela disputou o Oscar de melhor atriz pelo filme Central do Brasil. Não conseguiu, né? Porque concorre com gente muito pesada. Não lembro o nome dessa atriz agora. Sei que ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Mas enfim. E a Fernanda Torres, existe uma chance muito grande da Fernanda Torres conseguir ganhar o Oscar de melhor atriz. Ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Fernanda Pinheiro Torres, filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, no dia 15 de setembro de 1965. Ela está com 59 anos, ou seja, ela 9 anos mais velha que eu. Quando eu tinha, por exemplo, em 1980, em 1972, velho. Eu me lembro até hoje de uma capa da revista Amiga, que era a revista de fofoca da época, né, nos anos 80. A Fernanda Torres adolescente, ainda adolescente, novinha. Acho que ela estava começando naquele momento a carreira de atriz. Acho que ela estava do lado do Denis Carvalho e a outra atriz eu não lembro. Eram 3 que estavam na capa, né? A Fernanda Torres, adolescente ainda, novinha, devia ter uns 13, 14 anos. Não, acho que tinha mais. Deixa eu ver. É de 1972? Deixa eu ver. Ela tinha 17 anos. 16 para 17 anos. Aí tava ela, o Denis Carvalho e uma outra atriz, cujo nome não lembro agora. Então ela é reconhecida, ela é atriz, no caso, Fernanda Torres é uma atriz, escritora, cronista e roteirista brasileira, reconhecida como uma das artistas mais influentes e versáteis de sua geração. Sua carreira abrange várias formas de expressão artística, como teatro, cinema, televisão e literatura, refletindo sua capacidade de se reinventar e de atingir públicos diversos. Com uma trajetória que alia sucesso popular e reconhecimento crítico, Fernanda Torres tornou-se uma figura central na cultura brasileira contemporânea. Com uma sólida carreira no teatro, no cinema e na televisão, a Fernanda debutou como atriz aos 13 anos e aos 40 como escritora. Na sua longa trajetória teatral, destaca-se, entre outros, o monólogo A Casa dos Budas Idosos, baseado no romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro, que estreou em 2003, que rendeu prêmios, foi visto por mais de 2 milhões de espectadores e ainda continua em cartaz devido ao imenso sucesso. A Fernanda estreou o cinema aos 16 anos em Inocência, de Walter Lima Jr. Inocência era o livro de José Alencar, né? A versão cinematográfica do livro de José de Alencar. Trabalhou com diretores como Walter Salles, com quem realizou Terra Estrangeira, em 1994, o primeiro dia em 1996, e ainda estou aqui em 2024. Andrew Waddington, com quem é casada, e realizou Casa de Areia em 2005. Na televisão, participou de produções icônicas como as séries Os Normais, Tapas e Beijos, produzidas pela TV Globo. Os Tapas e Beijos foi com a Andréa Beltrão, que lhe renderam imensa popularidade. Como apresentador, desenvolveu o projeto Minha Estupidez e Bicho Homem para a televisão, em podcast e a playlist da minha vida, como entrevistadora roteirista na plataforma Deezer. Em 2007, começou a escrever para jornais e revistas como cronista. Em 2014, lançou seu primeiro romance, Fim, o nome do romance é Fim, que vendeu mais de 200 mil exemplares e foi traduzido para 7 países. Em 2017, publicou A Glória e seu Cortejo de Horrores, ambos pela editora Companhia das Letras, e escreveu o roteiro de cinema e televisão e adaptou sua obra Fim para uma minissérie de 10 capítulos para a Globoplay. Ao longo da carreira recebeu vários prêmios e indicações, notadamente 6 nomeações ao Prêmio Grande Otelo, um prêmio APCA, 2 prêmios Guarani, 4 prêmios Qualidade Brasil, uma nomeação ao Troféu Imprensa, uma nomeação ao Prêmio Jabuti, vencendo o prêmio de melhor atriz no 30º Festival de Cannes de 1986, pelo seu trabalho no filme Eu Sei Que Vou Te Amar. E aí, no caso, ela, aos 13 anos, a Fernanda entrou para o tablado, que era um tradicional espaço de formação de atores, né? Tipo uma peneira, né? Igual a Malhação na Globo, né? A Globo usava a Malhação para selecionar atores adolescentes e o tablado selecionar para o teatro, no caso. A Fernanda cursou primário no Instituto Souza Leão, escola de ensino experimental dos anos 1970. Porém, concluiu o ensino médio no Colégio São Vicente de Paulo, uma das escolas católicas mais tradicionais do Rio de Janeiro, onde encerrou seus estudos logo após o vestibular, pois já sabia que queria ser atriz. No cinema, ela atuou em Inocência, em 1973. Visconde Toné. Eu falei de José Alencar, Visconde Toné.
A Inocência é baseado na obra de Visconde Toné, dirigido por Walter Lima Jr. Ainda no cinema esteve A Marvada Carne, de 1985, de André Klotzel, que ele rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado. Entre os 24 filmes que trabalhou, incluindo um curta-metragem e a participação no roteiro de Redentor, dirigido de 2004, dirigido por seu irmão, Cláudio Torres. Destaca o Seu Sei Que Vou Te Amar, de 1976, de Arnaldo Jabor, com o qual foi eleita a melhor atriz do Festival de Cinema de Cannes e Cuba. Com Licença, Eu Vou à Luta, de 1986, melhor atriz do Festival de Cinema de Nantes, na França. Indicação especial do Festival de Locarno, na Suíça. One Man's War, A Guerra de um Homem, em 1921, de Sérgio Toledo, com Anthony Hopkins e Norma Alejandro. Terra Estrangeira, de 1926, de Walter Salles Jr. e Daniela Thomas. O Que És Companheiro, que eu já mencionei aqui, de 1927, filme de Bruno Barreto, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, em 1928. No filme ela era namorada do Fernando Gabeira. E quem interpretou Fernando Gabeira foi o Pedro Cardoso. Gêmeas, de 1999, Casa de Areia, de 2005, ambos dirigidos por Adrusha Watto, que hoje é o marido dela. Seu trabalho em Casa de Areia foi o primeiro com sua mãe, Fernando Montenegro. E aqui está repetindo muita coisa, né? Sobre a televisão, eu quero só mencionar as novelas, as produções, né? Eu quero mencionar rapidamente, né? Porque eu não quero dar ibope para Globo, né? Eu quero apenas mencionar as novelas em que ela atuou. Aplauso, em 1979, Baila Comigo e Brilhante, em 1981, Conselhos para a Juventude, que é a apresentadora do Conselhos para a Juventude, em 1982, né, que é um programa de música clássica. Em 1983, Parabéns para Você, Video Show, Caso Especial e Eu Prometo. Em 1986, Selva de Pedra, né, que é o remake da Selva de Pedra, né, na primeira versão era Regina Duarte, na segunda versão, em 1986, era ela. Terça Nobre, de 1974, onde interpretou 3 personagens. A Comédia da Vida Privada, de 1925 a 1927. Vida ao Vivo Show, de 1928 a 1929. Luna Caliente, de 1999. As Filhas da Mãe, de 2001. Os Normais, de 2001 a 2003. Brava Gente, de 2002. Um Só Coração, de 2004. Sitcom.br, também de 2004. Cacete Planeta Urgente, de 2006. Os Amadores, também 2006. Sexo Oposto, 2008. Bicho Homem, 2009. Programa Piloto, 2010. As Caracas, 2010. A Moral da História, 2010. Tapas e Beijos, de 2011 2015. Mr. Brown, 2016. Minha Estupidez, 2016 2017. Enfim, eu não quero mencionar aqui porque senão podem achar que é palavrão. De 2017 a 2019, né, um nome que eu não quero mencionar aqui, que podem achar que estou falando palavrão. Sob Pressão, de 2018, Mulheres Fantásticas, de 2019, Todas as Mulheres do Mundo, de 2020, Diário de um Confinado, também de 2020, Amor e Sorte, de 2020, Judas, Lúcio Bó, de 2020, Os Outros, de 2023, Fim de 2023 e Um Beijo do Gordo, de 2024. Agora, no cinema, Inocência, de 1973, A Menica entre o Discurso e a Prática, de 1984, em 1985, A Marvada Carne, A Madame Cartot e Sonhos Sem Fim, em 1986, Eu Sei Que Vou Te Amar e Quando Vocês Vão à Luta, em 1978, A Mulher do Próximo, Fogo e Paixão, em 1979, O Corpo, em 1990, Beijo 2348/72, em 1991, A Guerra de um Homem, em 1993, Capitalismo Selvagem, em 1996, O Judeu e Terra Estrangeira, em 1997, Miramar e Que És Companheiro, em 1998, Primeiro Dia e Traição, em 1999, Gêmeas, em 2003, Os Normais, o filme, em 2004, O Redentor, em 2005, Casa de Areia, em 2007, Saneamento Básico, o filme e jogo de cena, em 2009, A Mulher Invisível e Os Normais 2, A Noite Mais Maluca de Todas, em 2017, Os Oito Magníficos, em 2018, Juízo, em 2019, Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. E em 2019 também, Lina Bobardi, A Marvelous Entanglement, enfim. Em 2024, o filme que eu assisti hoje, Ainda Estou Aqui. E deixa eu ver. No teatro, em 1978, Um Tango Argentino.
Em 1980, o mito de Alquê. Em 1971, Pequenos Burgueses. De 83 a 85, Rei Lear, né, que é o de Shakespeare. Em 1979, Orlando, a Biography. Em 1991, The Flash Crash Days. Em 1923, O Império das Meias Verdades. Em 1925, Don Juan. De 1926 a 98, 5 vezes Comédia. De 1928, Da Gaivota. De 2000 a 2001, Duas Mulheres e um Cadáver. De 2003 até hoje, A Casa dos Budas Ditosos. De 2009, Deus é Químico. Em 2013, Fim. Em 2014, 7 Anos Crônicas. Em 2017, A Glória e seu Cortejo de Horrores. E agora quero encerrar esse vídeo falando a respeito do que a Bíblia diz a respeito de tudo que eu acabei de mencionar aqui. Primeiramente, quero mencionar Deuteronômio 5, versículo 32. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desvieis. Não vos desviareis, perdão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aqui fala sobre os extremismos, que nós devemos focar em Deus. No caso, no Antigo Testamento, o foco era em Deus. Era a relação entre Deus e Israel. Aí no Novo Testamento, a relação passou a ser entre Cristo e a igreja. Mas, enfim, o foco era em Deus. E sendo Jesus Cristo Deus, então o foco tem que ser nele. Então nós não devemos ser extremistas, nem de direita, nem de esquerda. Muitas pessoas da esquerda estão depositando a fé no Lula. E muitas pessoas da direita estão depositando a fé no Bolsonaro. E a nossa fé não deve ser nem Lula nem Bolsonaro. Nem quem quer que seja. De seres humanos meros mortais como qualquer um de nós. Nosso foco tem que ser Jesus Cristo, que foi o único ser humano que passou por essa terra sem pecado algum. E quem é cristão sabe que por que Jesus Cristo teve que morrer. Ele morreu a morte que deveria ser nossa. E esse princípio de nós não irmos para os extremos também é mencionado aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 21. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, devemos focar em Jesus, devemos ter equilíbrio, fazer tudo com equilíbrio, com moderação, moderação que só o Espírito Santo pode nos dar, sem irmos para extremos. Porque, como eu já disse aqui, na ditadura militar, tanto os militares quanto os guerrilheiros cometeram erros. Houve morte, tortura, perseguição, prisões arbitrárias, sequestros, enfim, os dois lados erraram, muito. E ainda no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, encontramos o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isso aqui vale tanto para conservadores quanto para progressistas. Vale para os dois lados. Quando tanto conservadores de extrema direita quanto progressistas de extrema esquerda falam tudo que eu mencionei aqui, os dois lados estão errados. Então tem que haver equilíbrio, tem que haver moderação. Os conservadores mais moderados, digamos assim, eles lutam por liberdade econômica, e os progressistas mais moderados lutam por justiça social. Então, o cristianismo genuíno, verdadeiro, ele objetiva tanto a liberdade econômica quanto a justiça social. Os dois podem conviver harmonicamente, pacificamente. Então, a liberdade econômica e a justiça social não são antagônicos, eles podem coexistir. E essa coexistência somente é possível por meio do cristianismo, por meio da fé em Jesus Cristo. E em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 15 a 18, encontramos o seguinte:
Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a sua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Ou seja, quem teme verdadeiramente a Deus não é extremista, nem de direita, nem de esquerda. Ele, orientado pelo Espírito Santo, ele consegue fazer tudo com equilíbrio, com moderação, com prudência. Orientado pelo Espírito Santo. Para não... ou seja, não existe negócio de os fins justificam os meios. Em nome de um bem maior eu mato, torturo. Não existe isso. Ah, mas Deus determinou que lá no livro de Josué aparece Deus determinando que os cananeus fossem exterminados, houve um genocídio, eu sei, mas aquele é outro contexto, aquele é o contexto da era da lei. Nós estamos na era da graça. Hoje, na era da graça, nós não podemos mais matar, torturar, perseguir, enfim. Você entendeu o que eu quero dizer? Se você é cristão verdadeiro, genuíno, você entendeu o que eu quis dizer. E se você ainda não é cristão verdadeiro, saiba que existe um lugar para você no reino de Deus. E eu espero que até aqui o Espírito Santo tenha falado do seu coração. Como está aqui em João capítulo 8, versículos 31 e 32, versículo 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu mencionei esse texto bíblico aqui na minha viagem para Belo Horizonte, em janeiro deste ano, e também na resenha que eu fiz do livro Romanceiro de Confidência, da Cecília Meirelles, que fala a respeito da Inconfidência Mineira. Mas eles buscavam a liberdade, assim como os guerrilheiros, né, durante o regime militar. Só que eles buscavam a liberdade da maneira errada, assim como os Inconfidentes. Porque a verdadeira liberdade nós só encontramos em Jesus Cristo, em mais ninguém. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 8, encontramos o seguinte: e por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse ser justa. Ou seja, a Bíblia condenando veementemente o ditado de Maquiavel: os fins justificam os meios. Isso é abominável, é demoníaco, é satânico, um engano do diabo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, esse mesmo princípio de nós não nos valemos de tortura, morte, perseguição, destruição, caos para obtermos fins ainda que nobres, esse mesmo princípio está aqui. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E comunhão tem a luz com as trevas? Isso. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, encontramos o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus e somente para Ele, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. E finalmente quero encerrar aqui, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 9 a 11, capítulo 3, versículo 15 e capítulo 4, versículo 20. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se você é cristão conservador como o meu, mas deseja a morte dos comunistas, se você acha que o Rubens Paiva, assim como muitos outros, mereceram morrer, mais de 2.500 pessoas foram mortas barbaramente pela ditadura militar. Se você é cristão conservador e comemora essas mortes, saiba que você precisa se converter. Você precisa se arrepender. Você está pecando. Esse pensamento é totalmente errado. Você precisa se converter verdadeiramente a Cristo. Porque somente após você se converter verdadeiramente a Cristo, você aprenderá a amar com Jesus amor. Porque mesmo o próprio Jesus Cristo,
ele orou pelos seus algozes. Estevão orou pelos seus algozes, enquanto ele estava sendo apedrejado. Os cristãos que foram mortos durante a igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja, eles oraram por aqueles que os perseguiam, matavam, torturavam, enfim. Não cometa esse erro você também. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos no meu canal, Deus abençoe. Se você é militante de esquerda, saiba que Jesus ama você. Eu, como cristão conservador, amo você desde que você conheça verdadeiramente a Cristo, que você se converte, inclusive você, Fernanda Torres. Se você estiver assistindo esse vídeo, sabe que Jesus ama você também e quer você fazendo parte do reino dele. Assim como seus colegas atores, sua mãe também, Fernanda Montenegro, enfim, todos aqueles que lutam pela liberdade, sabe que a liberdade, a verdadeira liberdade, encontramos somente em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até depois, se quiser.